Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Solta a Real. Isso mesmo. No episódio de hoje, vamos falar com um rapaz que ele tem um instituto aqui no Guarujá há anos, muito tempo, tá? O Educa Surf, e não é mais Educa Surf, agora é Salva Vidas. E vamos saber várias curiosidades, várias histórias, várias coisas. Porém, antes, não esqueçam de seguir e curtir e compartilhar o nosso Instagram Solta a Real. É isso mesmo, Solta a Real 013, coloca lá no Instagram e ative o sininho, ative tudo, tá bom? No YouTube, coloca lá também Solta a Real, inscreva-se em nosso canal. Isso é muito importante. Para quê? Pra gente saber que você está gostando, que o conteúdo tá show de bola, e também se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, tá? Pode mandar no nosso direct do nosso Instagram, que a gente fica antenado com as sugestões de vocês. Beleza? Então não esqueçam, primordial, inscrever-se em nosso canal no YouTube. Vamos lá para mais um episódio. Hoje nós vamos falar com o William, que faz parte do projeto, que é o responsável, né, pelo projeto Salva Vidas, o antigo Educação. E William, seja bem-vindo, meu irmão. Beleza, Michel? Tudo Obrigado bem, aí Deus. pelo convite, é uma honra estar aqui no teu podcast, Solta a Real. Vim aqui para soltar a real hoje. William, antes da gente falar do projeto, eu faço isso sempre com meus convidados. Quem é o William? Michel, o William é um surfista que só por hoje está aí fazendo um trabalho com o Instituto Salva Vida há vários anos. O nosso carro-chefe é o Salva Vida e estamos aí para ajudar a transformar a vida. Mas realmente, quem é o William? Onde nasceu o William? De onde o William é? Fala pra gente aí. Então, Michel, eu nasci em São Vicente, eu vim morar no Guarujá. Eu nasci em São Vicente, no Hospital São Lucas, né? E a gente veio pra cá, eu tinha 1 ano de idade, fui morar na Vila Áurea. Aí morei um tempo na Vila Áurea, depois fui lá pra Funchal, depois vim morar aqui na Vila Lígia, aqui pertinho. Aí fui morar no Santa Rosa, na Casa Popular. Aí conheci o surf, comecei a surfar, eu era criança. Aí comecei a fazer curso no Senai, aí tive que cortar o cabelo. Aí bagunçou, né? Aí você fazia o curso no Senai e já tem que cortar o cabelo. Cortar o cabelo, antigamente cortava o cabelo, né? É. Tá. Como foi sua infância? A minha infância foi aqui, nadando, pulando aqui da balsa, quando tinha uma balsa aqui afundada, a gente vinha catar moeda na barquinha azul. Verdade, chama balsa aqui. Tinha uma balsa aqui na barquinha azul, era de madeira, né? E a gente vinha mergulhar e ficava ali debaixo pegando as moedinhas. Era legal, naquela época a minha infância foi boa aqui, no Rio do Meio, nadei muito nesses rios aí, foi bem legal, catei muito caranguejo. É. Pai e mãe? Pô, meu pai trabalhava aqui na Wilson Sons, antes de trabalhar na Wilson Sons, meu pai trabalhou na Terra Mar, né? Aí ele saiu da Wilson Sons, voltou a trabalhar na Cosipa, numa empreiteira. Por isso que eu fui pro Senai, meu pai me encaminhou para fazer curso profissionalizante. E eu fiz vários cursos no Senai, fiz curso técnico em Santos, em Aristóteles, fiz curso em São Paulo também, na Protec, na Pipe. Tudo no ramo industrial. Industrial, né? É. Do teu pai, né? Por causa do meu pai. Teu pai era o quê? Qual era a profissão do teu pai? Meu pai era projetista industrial.
todos os Lá na meus- Cosipa? Na Cosipa. Aí ele era projetista industrial na Cosipa, ele saiu da Cosipa, veio trabalhar aqui na Terramar, que não existe mais, né? Que era de frente a Wilson Sons. E ele foi ser projetista aí na Wilson Sons. Aí naquela época eu comecei a fazer Senai por isso. Eu trabalhei 5 anos numa empresa aqui, na Monave, que era de frente a Wilson Sons também. Sim. E tua mãe? A minha mãe sempre foi cabeleireira. Até hoje? Não, minha mãe já está falecida. Seu pai também? Não, meu pai ainda é vivo. Hoje meu pai está trabalhando na Dersa, lá de Bestioga. Nesse ramo também? Não, Nesse ramo. hoje ele é maquinista. Ele cuida das balsas lá de Bexoga. É, ele é maquinista. Ele entra na balsa, liga e desliga a balsa. Significado de mãe pra você? Rapaz, a minha mãe faleceu, já vai fazer 10 anos. Até hoje, tu acredita que eu sinto falta da minha mãe, sinto saudade da mãe? Mãe é mãe, cara, não tem... A minha mãe mesmo foi fenomenal. Ela sempre me ajudou e eu sou o mais velho. E eu ficava comparando eu com meu irmão caçula. Eu e meu irmão caçula era a mesma coisa. Eu ficava olhando, mas eu ficava às vezes até com raiva, porque mãe é mãe, cara. Eu morei fora, trabalhei em obra, né? Porque a partir do momento que tu tá trabalhando na indústria, tu acaba virando peão de trecho, né? Até engenheiro é peão de trecho. Na indústria todo mundo é igual. Aí a gente fica viajando. Aí eu morei um tempo fora, aí quando eu voltei pra casa, eu estranhei, né? Aí tu mora sozinho, tu tem que lavar, cozinhar, passar. Sábado e domingo tu tem que colocar a casa em ordem, arrumar a bagunça da semana. Aí quando eu voltei pra casa, eu falei, pô, achei até estranho, né? Eu com 30 anos, morando em casa ali, voltei pra casa com a mamãe, aí eu ficava 24 horas só me dedicando pro projeto. Projeto de educação. É, na época era Educasurf, Isso, hoje é o Instituto Salva Vida. Isso. Vamos lá. Momentos importantes que você lembra da sua mãe. Rapaz... Falei pra você que a gente vai soltar a real. É, real. Ninguém tá preparado. Ninguém, pô, tu me sacaneou, cara. Eu tava vindo por aqui, eu passei ali no Emídio. Eu estudei no Emídio. Aí eu tava lembrando que no Emídio foi uma escola que eu mais estudei, né? E foi a minha infância, foi no Emídio. Foi lá. Foi ali. Ali foi muito importante para mim, em todos os sentidos. Inclusive até quando eu passei a usar droga, uma fase da minha vida, o salva-vida é por isso. E foi ali. Eu passei a fumar maconha e estava estudando ali à noite, né? A minha mãe sempre foi uma mãezona, só que ela deixava a gente muito à vontade, né? E isso não é legal, os pais deixar os filhos à vontade, porque tu não sabe o que o filho tá vendo. Hoje, o negócio que você não... Os filhos ficam à vontade, tu acredita? Onde é? É dentro do quarto, com o celular, com a internet. Cara, isso é problema. Problema, né? É problema. E, pô, a minha mãe, cara, sempre foi mãe, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por ter tido uma mãe como a minha. Ela sempre fazia de tudo por vocês. Eu sou o mais Quantos velho de filhos? 6 Quantos filhos. irmãos? Somos 3 homens e 3 mulheres. E, cara, minha mãe sempre tratou todo mundo bem, né? E eu acho que ela até de tanto tratar eu bem, eu acho que eu pisei na bola, cara. Eu vou te falar, fui um rebelde sem causa. Você foi o mais velho e o mais rebelde. É, o mais rebelde. Eu acho que graças a Deus, porque nenhum dos meus irmãos teve problema com droga, né? Ninguém pisou na bola. Eu acho que eu fui, esse daí vai para dar exemplo para ninguém pisar na bola. Aí, graças a Deus, todos os meus irmãos estão bem encaminhados na vida, graças a Deus. Cara. Ela conseguiu aí levar algo para vocês, né? É, minha mãe, meu pai. Meu pai foi professor no Senai, meu pai já teve escola de curso profissionalizante aqui. Inteligente. E significado de pai? Cara, meu pai, ele sempre trabalhou, ele sempre, 6 filhos, pagando aluguel. Tinha que trabalhar. Tinha que ter 2, 3 empregos. Imagina hoje você, né? E meu pai fazia curso, sempre estava no Senai, fazendo curso em São Paulo, fazia hora extra para manter as contas em dia, pagava aluguel. E meu pai, cara, ele sempre falava para mim, um homem nunca pode ter uma profissão, entendeu? Hoje a profissão que eu mais gosto é professor de surf. Eu não escondo isso de ninguém, tá? Mas eu não tenho só essa profissão. Se eu parar de dar aula de surf, eu vou fazer outra coisa. Desempregado eu não vou ficar. Porque você já fez vários cursos, né? A gente vai se virar na vida, entendeu? Então a gente está preparado. Meu pai sempre falou isso. Vai ser marreteiro, vai ser vendedor, vai ser... Não, tu tem que ser tudo. E uma coisa na vida, a gente tem que ser vendedor, cara. Eu não levava a sério meu pai, mas uma coisa, vendedor.
Meu pai era marreteiro, meu pai ia pra rua, ficava vendendo sorvete, vendia as coisas. Lá na época, quando eu era criança, eu tô tentando lembrar o nome da Cosipa. Antes da Cosipa tinha uma obra, meu pai ia vender lá arroz, feijão, vender as coisas pros caras, pasta de dente, as coisas de higiene pessoal. A gente colocava a gente na perua e ia. E ele falava, ó, tu tem que ser vendedor, tem que ser vendedor. Mas eu não levava a sério. Depois que eu fui montar a escola de surf, tu tem que vender. Tem que Tu tem vender, que vender até a ideia, né? a ideia. Tu tem que vender o projeto. Tu tem que vender tudo. Entendeu? Tu tá aqui, tu tem que vender. Hoje eu tento fazer meus filhos ser vendedor. Se eles querem ser vender, eu incentivo. Tem algum momento da sua vida, da sua infância, com seus pais que você lembra até hoje? Se você, caramba, o momento foi legal. Ou foi um momento que você, caramba, esse momento ficou marcado na minha vida por tal motivo. Tanto que seja negativo, mas porque as coisas negativas, às vezes, na nossa vida, elas servem pra gente aprender, né? Pra gente refletir, pensar. Bom, com a minha mãe, eu lembro, quando eu passei ali na escola de José Pinheiro, eu era muito arteiro, eu era muito bagunceiro. Aí a minha mãe pegou, ela fez eu ir pra escola, cara, e naquele momento eu fiquei com vergonha, eu até chorei na sala de aula. Ela falou, levanta a camisa, porque eu aprontava tanto, a minha mãe me deu uma surra com a mangueira do chuveiro. Aí, na época, se alguma professora entregasse hoje, entrega a mãe pro conselho tutelar, a minha mãe fez eu levantar a camisa. Tomou-lhe uma surra. Tomou-lhe uma surra. Aí eu levantei e eu, na sala de aula, né, eu chorei, aí ficou aquele silêncio e tal. Aí, naquele momento, eu fiquei com raiva da minha mãe. Aí depois de um tempo, passou outra criança e hoje, cara, eu agradeço a minha mãe pela surra que ela me deu. Entendeu? Porque, cara, às vezes a gente tem que ser corrigido. Está escrito na Bíblia que a gente tem que corrigir nosso filho com a vara. Entendeu? Hoje eu fico pegando no pé dos meus filhos. Não quero que meus filhos fiquem 1 hora no celular. E eu falo, é um dia sim, um dia não. Tu vai estar no celular, ó, é um dia sim, um dia não. Eu fico pegando no pé. Pô, cada criança com celular. Aí não vai, então, né? E a gente vai lá, puxa a orelha, dá uma... Antigamente a gente, não posso falar, aprendia alguma coisa pra fazer, né? Não ficava sem fazer nada. Hoje em dia, não, eu tô sem fazer, não tem nada pra fazer, pai. Né? Ah, mas o que eu vou fazer, pai? Então, lá no bairro onde mora meus filhos, eu passei, aí eu achei estranho que tava todo mundo nos predinhos lá no Cantagalo, um monte de criança na rua. Eu falei, pô, o que tá acontecendo com um monte de criança na rua? Me chamou a atenção. Aí quando eu tô voltando pra praia, todas as operadoras de telefone estavam lá na rua porque tinha caído uma árvore e estourou tudo. Todas as operadoras. Tava sem internet. Aí eu, pô, pode que não tinha internet, tentei mandar um e-mail, não As consegui. crianças desesperadas. As crianças desesperadas. Não brincar, tava brincando. Entendeu? E tu pode ver, as crianças que... estavam brincando porque não tinha internet, Não verdade. tinha internet. Aí se tu vê hoje, tu vai nas casas, num lugar, as crianças que não estão brincando não estão na internet, que na internet não brinca, na verdade. Né? Não brinca. Na internet está sendo... É uma distração, né? Falsa. Aí se não tá na internet, as crianças estão brincando em outro lugar. Tá, aí se não tem internet, elas vão estar na rua brincando. Eu falo pro meu filho, vai pra rua. Filho, eu falo, não acredito, cara. Filho, vai pra rua, filho, vai brincar. Vai jogar bola, filho. Não vai correr atrás de pipa. Filho, sai. Pô, eu vi um negócio desse há uns 10 anos atrás. Eu olhei uma piada na internet, hoje eu falo a piada pro meu filho, não acredita. É pro seu filho a piada. Não, é real. Não é solta real, é real. É real. De todo pai e mãe que estiver ouvindo a gente aí no podcast vai ver. É a real. E na sua infância, depois da sua infância, a sua adolescência foi tranquila, foi meio conturbada, você falou, né? Eu tô perguntando até para poder a gente, né, porque geralmente as pessoas conhecem só o William do Salva-Vidas, mas as pessoas precisam saber realmente quem é o William, porque as pessoas precisam se conectar a você, né? A tua adolescência, como foi? Então, a minha infância foi muito boa, né? Eu tive um pai... Porque adolescente é adolescente, né? Infelizmente. Eu também fui adolescente. Então, aí... aborrecente, né? Aborrecente. Acha que sabe de tudo. Acha que sabe de tudo. Então, a criança, quando passa dos 12 anos, dos 12 até os 20 anos, 22, é uma fase que a gente, os pais, infelizmente, os pais acabam perdendo a criança. Aí só depois dos 22 que volta a ter a razão, né? A minha infância foi super boa, cara, até
de 12 para 13 anos, eu comecei a fazer curso profissionalizante no ABC, na Pipe. Aí eu vinha aqui, atravessava a balsa, porque eu morava aqui perto, né? Eu atravessava a balsa todo sábado, 5 horas da manhã eu ia. Meu pai me levou uma vez lá para Santo André, aí me levou para Pipe. Aí eu passei com ele por uma estação de ônibus e por baixo de um viaduto. E eu vi um monte de gente jogado na rua, né? Mendigo, pessoal bêbado lá jogado. Aí meu pai falou, não, aqui é um lugar, William, esse pessoal aqui tu vai passar, mas ó, tu não conversa com ninguém, esse aqui é só bêbado, é só jogado, pessoal, tudo bem, aí eu fui. Aí depois, quando eu virei adulto, que eu fui descobrir o que era ali, entendeu? Era tipo a General Câmara. Mas aí meu pai falou, ó, tu vai ter que passar aqui, mas tu não fala comigo, passa reto. Aí eu fui, fiz o curso, aí vim trabalhar aqui numa empresa na Monave, trabalhei 5 anos aqui. Aí eu fichei a carteira com 14 anos. Você trabalhou? Qual foi a profissão? Eu era auxiliar de desenhista. E eu era office boy, na verdade, né? E eu fui fichado como auxiliar de desenhista porque eu fazia de tudo lá. Eu ajudava os caldeireiros a traçar as peças, eu levava o sintel, eu levava a trena. Porque eu era o office boy. Só que eu não só ficava no escritório, eu fazia tudo. Eu ajudava o pessoal da caldeiraria, os torneiros, precisa pegar uma vigia, precisa pegar um óleo, precisa pegar uma ferramenta. E eu ia. Aí eu tinha que ir lá, falava com o patrão fazia, vai lá em tal lugar comprar, vai em Santos comprar ferramenta, vai, né, porque aqui em Guarujá não tinha, vai comprar o eletrodo, precisa de disco de corte, precisa de todo tipo de ferramenta, né, para caldeiraria e tanto para usinagem, eu que fazia isso, eu ia lá, o que eu conseguia pegar, né, e trazer na bicicleta. Agora, quando era uma chapa, não dava, aí o caminhão que trazia. Aí não dava. Uma caixa de eletrodo eu não conseguia levar. Né? Agora, se fosse um pouquinho, 1 quilo, 2 quilos, eu conseguiria. Agora, uma caixa de eletrodo fechada, daquelas de 25 quilos, na época eu não aguentava. Aí depois dessa profissão, você veio... Então, eu comecei a ter acesso a dinheiro. Aí quando eu comecei a pegar dinheiro, eu estava com 14 anos. Quando eu cheguei uns 15... Aí com 14 anos eu comecei a frequentar a Surfista de Cristo. Aí quando eu peguei dinheiro, aí 1 ano depois, eu deixei a Surfista de Cristo e passei a ficar na boemia. Aí foi quando eu comecei a conhecer a maconha, fiquei fumando maconha, bebendo, aí usar droga. Aí eu fiquei uma fase negra da minha vida. Aí quando deu 18 anos... Que foi a fase que você falou que afetou sua mãe, né? Aí eu fiquei numa situação, a minha mãe falou, filho, cara, quando a minha mãe chegou, filho, tu vai ficar nessa vida? Aí quando a minha mãe falou isso, eu falei, caraca, eu tô mal. A minha mãe falou isso, aí na mesma semana o traficante falou pra mim, cara, tu vai ficar usando droga? O traficante, eu falei, caraca, eu vou morrer, mano, eu tô já nas últimas. Aí foi quando eu peguei, aí eu tava no tombo, não tem no tombo? Olhando pro mar do lado esquerdo no Bostrô. Aí eu fiz um escritório no Bostrô. Aí um cara de Santos, cadê o camarada, eu não vou falar o nome dele, né? Sim. Aí, cadê o cara? Aí se internou numa comunidade terapêutica lá em Peruíbe. Aí os caras, ele tava mal. Aí os caras tirando sarro. E aquilo, ele foi pra uma comunidade terapêutica. Aí passou um tempo, ele apareceu. Bonitão, fortão. Eu falei, tu ficou aonde? Ele falou, fiquei numa comunidade terapêutica, tal. Ele me passou o endereço. Né? Aí eu peguei e fui. Eu fui sozinho, não falei pro meu pai, pra minha mãe, não falei pra ninguém. Sumiu. Do mesmo jeito que eu passei a usar droga sozinho, eu falei, vou abandonar as drogas sozinho, não quero ajuda de ninguém. Aí eu fui pra lá. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz uma ficha, um cadastro, quem é o cara que chegou na comunidade terapêutica. Aí os caras que ligaram pros meus pais, pra minha mãe, a minha mãe foi lá, cara, me visitar. Ela ficou mal feliz, cara. Legal. Aí de lá pra cá, eu tive uma recaída depois de 1 ano. Aí eu vi que... É difícil, né? Aí graças a Deus eu nunca tô mais de 24 anos limpo sem usar droga, cara. E esse é o segredo que eu faço. Só foi só uma coisa que você usou. Eu usava maconha, cocaína, crack na época começou. Se eu usasse crack eu tinha morrido. Sim. Graças a Deus eu não usei essa praga. Só esses dois só? Só não, né? Não, e cachaça. Aí eu logo cedo, hoje eu fico olhando e falo, um cara de 19 anos, 20 anos não quer abandonar as drogas. Meu fundo de poço foi muito rápido. Entendeu? É que eu tenho dislexia, aí o que acontece? Aí quem tem problema de saúde mental, brother, não pode usar droga. Você começa... lá, tu acelera o teu processo, entendeu? Eu fui descobrir isso depois. A dislexia, você
posso falar, ela desencadeou por causa do uso das substâncias químicas? Não. Ou você já... Eu tinha dificuldade de leitura. Eu olhava na lousa, eu lia lá, estrutura, aquela loja. Quando eu abaixava a cabeça, eu não conseguia escrever. Eu escrevia olhando palavra por palavra. Eu tinha maior dificuldade, cara, na escola. Sim. Matemática eu não tinha dificuldade. Eu estudava matemática, mas português, história, aí eu tinha que ouvir, aí uma vez, eu vou até falar pra tu, aí o meu irmão falou, pô, ainda tem um maluco na internet aí, ó, fazendo encontro de madrugada. Acorda 4 horas da manhã, é 4h59, 4h49. Alguém vai lembrar, não vou falar o nome dele pra não fazer propaganda. Aí eu acordei, aí assisti um dia, 2 dias, no terceiro dia, e eu não entendia nada. Aí eu falei, cara, eu vou parar de assistir esse cara, mano, que eu não tô no mau veneno. Aí o cara começou a fazer um desafio. Meu irmão, o cara desbloqueou o meu cérebro. Aí eu peguei, eu falei, cara, no 4 dias de madrugada, ele falou um negócio que me despertou. Eu fui ler a Bíblia. Anotou. Aí eu comecei a anotar a Bíblia, eu li e comecei a escrever. Eu, caraca, cara, tô conseguindo. Aqui, ó, podcast Solta Real. Agora eu vou escrever podcast Solta Real. Cara, agora eu consigo. Eu fiquei mal feliz, cara. Esse cara ajudou pra caramba. Que bom. Tá, então nessa fase aí você foi pra clínica, se recuperou, depois você teve uma recaída, depois dessa recaída você foi pra clínica de novo ou não? A minha recaída foi de um dia. Ah, tá. O que acontece? Eu tive uma recaída, eu vim da comunidade terapêutica, aí eu arrumei... Ficou um ano lá, né? Não, o tratamento era 6 meses. Como foi esse tratamento? Foi doloroso? O que você sentiu nesse tratamento? Cara, eu queria abandonar as drogas. Eu queria, porque eu fiquei um curto período de tempo usando droga, aí, pô, a gente não é burro, tu é inteligente, cacete, tu fica olhando, aí eu fiquei olhando, pô, todo mundo que não usa droga se dá bem, eu tô só me dizendo tá bem, mal, tá bonito, tá né, corado, não tá com olheira, aí tinha um negócio, hoje eu dou mau valor, cara. Tem cabelo preto? Pô, eu tinha cabelo preto, aí o que acontece? Eu chegava em casa às 10 horas da noite, parecia que dava uma lombriga, eu queria sair pra rua. E pô, eu pego onda. E que horário que tem as melhores ondas? 6 horas da manhã, de manhã. Aí, quando eu ficava na balada na noite, não conseguia ir 6 horas da manhã. Aí se tu vai virado, tu não surfa. Teu rendimento cai lá embaixo. Em qualquer coisa, né? Se você não dorme direito. Qualquer coisa. No trabalho, eu chegava, aí eu passei para trabalhar, aí eu deitava no serviço e dormia. Aí o patrão chegou, falou pro meu pai. Aí meu pai veio falar comigo. Meu patrão não teve coragem de falar comigo. Meu pai, pô, William, tu não quer mais trabalhar, cara? Pede as contas. Eu falei, pai, vou pedir as contas. Eu já estava lá 5 anos, nunca tive férias nem nada. Aí naquela época não tinha esse negócio de férias, né? Eu recebia em dinheiro. Aí era mó legal, porque tu recebia as férias, dinheiro, aí vinha a bolada, aí eu quero saber uma coisa, eu vou pegar, aí eu pedi as contas. Cara, quando eu pedi as contas, aí foi foda. Aí eu comecei a usar direto e aquilo afetou, aí eu cheguei no fundo do poço, rápido, né? Aí foi quando eu pedi ajuda, que eu fui pra comunidade terapêutica, ajudou bastante. Onde que é essa? A comunidade terapêutica é o... É legal, que é pra divulgar. Então, é o Recanto Vida. Vocês aí podem procurar o Recanto Vida em Peruíbe. Tá? Hoje tem várias comunidades terapêuticas. Aqui no Guarujá tem várias. Tem aqui na Ademar de Barros. Renascer tem o pastor Ricardo Saibo lá em... Hoje em dia tem bastante, né? Tem bastante comunidade terapêutica. Isso aí nós estamos falando há 20 e poucos anos atrás, né? Então... Isso aí foi em 99, pô. Em 2000, 99. Então, olha só a diferença. As igrejas também ajudam bastante, né? Tem bastante igrejas. Tem bastante igreja que tem comunidade. Igreja, centro espírita, enfim, tem bastante pessoas religiosas que procuram ajudar também essa parte aí, né? Tanto a parte espiritual quanto essa parte carnal aí, que se vê livre, né? Das drogas. E durante 6 meses você ficou lá. Foi tranquilo, porque você queria se livrar, né? Eu queria mesmo recuperar. Aí não foi difícil pra mim, porque eu queria ajuda. Eu tava num lugar onde todo mundo falava em ajuda. E você queria? E eu queria. Então foi fácil pra mim por isso. Mas quando eu pisei, aí eu voltei, eu falei, não, vou poder voltar a dar uns 2. Aí eu fui dar uns 2. É só um aqui. Aí, cara, ferrou. Aí
Aí eu vi, cara, eu senti largar as drogas pelo amor e largar as drogas pela dor. Aí eu vou falar pra tu, tem cara que tu vê na rua usando crack, aí o cara vai pra igreja, aí no outro dia tu vê o cara transformado, o semblante do cara, o cara foi pra Bonito, né? chorou no pés da cruz, aí voltou, aí tá tudo, aí tu vê o cara numa boa, ele não pode ter contato de novo com a droga. Se ele tiver, ele vai ter que ir pra uma comunidade É terapêutica. o organismo, né? É, se ele cair, aí Deus te dá a oportunidade de largar as drogas pelo amor. Se tu não der valor, tu vai ter que sentir a dor. A dor é para a comunidade terapêutica. Que aí tu vai ter que ficar sentindo na pele o que é. Você quer largar de usar droga? Ah, eu nunca usei droga. Tá bom, para de comer doce. Para de beber refrigerante. Eu duvido, só bebe água. Para de usar pura. celular. Para de usar o celular. Para de usar celular. Para de usar celular. Legal. Aí depois dessa sua fase aí, você chegou a fazer alguns trabalhos, depois veio... Que ideia é essa da educação? Vou falar da educação, porque eu sei que hoje é salva-vidas, mas vamos começar por que educação? Então, na época, quando eu estava internado, aí o pessoal me apresentou Narcóticos Anônimos, né? Aqui no Guarujá, né? Não, lá em Peruíbe, Ah, em Peruíbe na mesmo? comunidade terapêutica, que é 12 Passos. E existem vários tipos de tratamento, né? Em comunidade terapêutica, na CT. Lá era 12 passos. Então, era 12 passos e eles deixavam aí os espíritas, que tem um trabalho bacana também, e deixava aí os católicos e deixava aí os evangélicos, fazer e lá a parte espiritual. Aí cada um ficava na que se identificava. Eu era evangélico, eu ficava nos evangélicos. Aí o que acontece? A gente fez isso, aí quando eu tive a recaída, eu sofri, entendeu? Eu tive uma recaída puta, mas eu já vi, ó, é o fundo do poço, porque Narcóticos Anônimos fala, se tu cair, da onde tu voltou, no fundo do poço, é de lá para pior. Nunca vai ser o primeiro passo. Aí tu me perguntou um negócio esportivo, porque tu falou de quando... Por que da educação? O porquê do Educasurf, desculpa. Fiquei nervoso aí, pessoal. Aqui eu tô no Normal. lugar. Olha atrás aqui, a visão aqui atrás. Estamos no Porto de Santos. Porquê do Educasurf? Então, aí, ó, se você tem que fazer alguma coisa para ficar limpo, é um dia só por hoje. É um dia de cada vez. Aí eu falei, cara, eu vou montar uma escola de surf, eu vou montar uma fábrica de prancha, eu vou fazer um bagulho que eu gosto. Do surf, com esporte que eu curto. Aí, na época, não, eu vou comprar uma máquina fotográfica, eu vou ser fotógrafo profissional. Não, eu vou fazer uma fábrica de prancha. Aí depois eu descobri, eu falei, não, eu vou montar a escola de surf, porque uma escola de surf tu faz tudo. Eu sou um adicto, eu sou criativo, eu quero fazer tudo. Aí eu tive a brilhante ideia, vou montar a escola de surf, que eu vou ensinar a fabricar prancha, eu vou ensinar a tirar foto. Eu fiz um monte de curso profissionalizante, né? Já aproveitava, então, já... Vou dar curso de informática, vou dar curso de uma par de parada. Ajudar os jovens. Né? Ajudar os jovens. Aí, na hora, só que eu descobri que não é tão fácil assim. Tu tem que ter uma mega estrutura, entendeu? Aí, sai da tua casa e vai pra escola. Só pra tu sair da tua casa pra ir pra escola, tu tem que ter... Já é um custo. Já tem uma despesa, é um custo. E eu falei, putz, não é tão fácil. Foi isso. Aí voltando no Educasurf. Aí eu falei, não, vou fazer um projeto. Aí eu montei a escola de surf. Eu comecei a dar aula no orfanato. Aí já começou como nome Educação. Não, aí Ou era até só então um projeto, não tinha, só tinha um projeto funcional. lá na Vila Baiana, na Enseada. Aí tinha um cara que teve um projeto lá. Era no mesmo lugar que é hoje? Sempre foi ali ou não? Não, era na Ou era Rua na Vila Bolívia. Baiana? Ah, tá. Era na Rua Bolívia. Ali na Rua do Carrefour. Aí a gente dava aula, só que as coisas ficavam na Rua Chile, no orfanato, no Lar Manaim, as minhas pranchas. Eu morava aqui no Santa Rosa, aí eu fiquei vários anos dando aula de surf para eles, tal. Aí um colega meu chegou, um aluno de São Paulo que tinha dinheiro, falou, pô, vou te dar um dinheiro pro projeto. Tu não tem uma ONG? Aí eu, pô, pode crer, né? Aí na época eu fazia parte da associação da escola de surf. Aí o Farid, o Ades, os políticos deixavam a gente ir lá no Delfim, fazer as reuniões. Aí eu comecei a me envolver com os caras, eu ajudei a montar a associação da escola de surf, foi quando eu montei. Aí eu comecei a fazer o projeto, eu falei, não, eu vou me dedicar pro projeto. Aí eu comecei. Aí foi aí que nasceu o Educasurf e tal. Aí depois eu mudei o nome de Instituto... Você criou o nome Educação? Então... Ou só alguma coisa... Não, eu copiei de um cara do Rio de Janeiro.
o Jorge, lá de... depois do Rio de Janeiro, como é que é? Cabo Frio, não, Pô, onde tem Itaquá, que tem aquela onda que pula pra cima, pô, uma onda... Atravessa... E Niterói. Rio Niterói, de Niterói. O cara que inventou o nome Educasurf, só que o nome dele era Educasurf com E. E na época não tinha o Google para tu... Aí não tinha o Google para tu pesquisar. Aí eu comecei a fazer, só que eu fiz por intuição, eu coloquei com F. O nome era Associação Educando com Surf e Preservação Ambiental. O nome fantasia era Educasurf. Aí eu passei a presidência para um grupo de pessoas que ficou administrando. Aí eu fui para Santos, né? Eu comecei um projeto em Santos. Hoje o instituto é em Santos. Só que 90% dos projetos é na Praia da Enseada. Por que mudou de Educasurf para Salva-Vidas? Então, aí eu fundei o Instituto Educasurf em Santos. Aí eu tive que mudar para Instituto Salva-Vida, porque o Instituto Salva-Vida é o carro-chefe. Nos nossos projetos, o carro-chefe é salva-vida. Desde o começo eu sempre fui salva-vida, projeto salva-vida. Por quê? Eu quero salvar em primeiro lugar a minha vida. O projeto Salva-Vida nasceu antidrogas, é um projeto antidrogas. Tu quer usar droga? Faz da tua vida o que tu quiser. Mas não aqui. Agora tu quer sair das drogas? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Eu tenho contato com um monte de comunidade terapêutica, eu ajudo um monte de comunidade terapêutica. Eu sempre estou ligado, ou com a então, igreja... quando você vê os jovens ali que estão ali em volta ali meio que perdido, você pega e tenta trazer eles. Então, a gente pega, eu sempre estamos fazendo campanha de prevenção, para não usar droga. Aí depois, nem experimentar, né? Nem experimentar. Se experimentar, tá lascado. É roubada, cara. Droga, já diz, é droga, pô. Tem que ser natural. Aí, o que acontece? A gente tá aqui, a própria drogaria já diz, drogaria. Várias drogas, né? Várias drogas. É isso aí. E quais são os projetos? Então você tem aqui o Salva-Vidas aqui no Guarujá, e em Santos... É o Instituto. Hoje a gente atende os 9... Qual a diferença? Não, o Instituto é a organização social, tem um CNPJ. Que você tem lá em Santos? Aí na ponta da praia? Não, é lá no Campo mesmo. Grande. E a gente está atendendo, dando aula de surf na divisa Santos-São Vicente. Lá em Santos-São Vicente a gente atende os 9 CAPs do município de Santos. São 3 CAPs infantil, um deles é 24 horas, um CAPS AD, álcool e droga. Todo mundo que é vinculado ao CAPS. Que é todo mundo que é vinculado ao CAPS. E 5 CAPs, 3. Lá é o Instituto. E aqui no Guarujá, esse Salva-Vidas é só o projeto. É a extensão do projeto. E aqui no Guarujá, o que tem aqui no Guarujá? Para quem não conhece. Né? Então, aqui no Guarujá a gente tem 9 projetos na Praia da Enseada. O primeiro começa ali no Canto da Caveira. Não tem um desenho de uma caveira ali no Morro do Maluf? É. A gente pegou, adotamos aquela caveira no Google, colocamos uma lupinha ali. Tem um símbolo. Quem cair ali, quem não sabe nadar, morre. Aquilo ali foi desenhado pelos bombeiros há 50 anos atrás. Na Praia da Enseada só tinha um guarda-vida. E um na pitangueira, que cuidava da pitangueira e do Astúria. Imagina, um cara tá se afogando no Maluf e outro no Astúria. Não tem como. Então, aí... Ou um ou outro, ele tem que escolher. O cara tá lá na Enseada, o cara tá no meio da Enseada, ele tinha que sair do meio da Enseada até o Morro do Maluf. Pô, aí o cara tinha que se deslocar de quê? De bicicleta? Aí morria, então eles já colocaram ali uma caveira. A gente tem as caravanas salva-vidas. O que é a caravana? A gente vai de cidade em cidade falando de prevenção de acidente com afogamento. A gente prepara o pessoal para tomar banho de mar com segurança. O projeto Salva-Vida nasceu antidrogas. Quando a gente começou a fazer as campanhas de prevenção de acidente com afogamento, a gente identificou o quê? Que as drogas causam um monte de acidente. Os bombeiros, esse dia a gente salvou na Praia da Enseada 5. Chegou lá, 2 deles estavam bêbados. Pô, dá mó raiva, cara. Seu infeliz, cachaceiro, tu tá bebendo e tu vai querer ir pro fundo e não respeita o guarda-vida? O cara pitando, pli, pli, pli. O surfista passando, remando. Ô, cuidado aí, cara, tu vai se afogar, pô. E o cara nem aí, né? Geralmente eles não estão nem aí, né? Nem aí. Já quero aproveitar a oportunidade, pessoal. Aí lá na Praia da Enseada tem a central dos projetos, que tava lá no posto 9, de frente à Praça da Brunella, que mudou, agora tá no Tejereba. Tá? A gente tem um projeto Dunas da Enseada, o SUP Social, tá? O projeto Salva-Vida lá, que é as caravanas, a gente fica fazendo o monitoramento das embarcações.
Dica, projeto Salva-Vida hoje, resumindo, a gente dá dica para banhista, praticante de esporte náutico e condutores de embarcação. Aí vamos lá. Por que o banhista, o povão, praticante de esporte náutico, eu e você, se tu quiser comprar uma prancha de surf, tu tem condição, tu vai comprar uma bicicleta, tu vai para a praia. Condutores de embarcação não é o marinheiro, não é o mestre da lancha, é os proprietários. Aí o proprietário de uma lancha passa lá, perto do surfista. Tem jet ski que chega perto do banhista. Já tem vários vídeos nossos, né? Ó, para você que está acompanhando a gente aí, entra aí no Projeto Salva-Vida, no Facebook. O Instagram ainda está em construção, tá? Logo, logo a gente vai marcar o podcast aqui para você estar acompanhando o nosso trabalho. Legal. Então, você tem esses três ramos. Qual foi o maior desafio do Instituto até hoje, que você encontra? O maior desafio? É. Cara, por incrível que pareça, é mão de obra. Né? A gente tem uma dificuldade de mão de obra, de recurso também para manter, né, o projeto. Tipo em Santos. Em Santos a gente fez um convênio com a Secretaria de Saúde. A gente conseguiu atender os 9 CAPs com a ajuda da Secretaria de Saúde. A gente ficou 3 meses intensificando. Agora a gente só está atendendo uma vez por semana em Santos. E a gente fez... Então, os maiores desafios que o Instituto tem? Então, os maiores desafios hoje é a captação de recursos, porque uma organização social é um CNPJ. Ah, monta uma ONG que tu vai ter um monte de benefício, um monte de isenção, um monte... É mentira. Tu tem, mas não é fácil tu conseguir essa isenção. Uma organização, um CNPJ, é uma empresa. Aí tu vai... Sem dinheiro, não faz nada, né? Sem dinheiro não faz nada. Aí tu tem que fazer, aí o que tu vai fazer? Aí como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai ter que gerar renda, tem que gerar riqueza, tu tem que vender, tu tem que produzir, pô. Então, não é assim. Então, tu tem que fazer captação de recursos. É fácil, tem cara que tem um networks legal, aí tem cara aí que vai passar o chapéu e sai pedindo, ele pega o telefone dele, faz um pedido num grupo. Consegue rápido, né? Pô, o cara tem um networks fenomenal, vários grupos de serviço, aí fica fácil assim, tu ajudar e tal. Agora, e a gente, cara? Coitado, eu vou pedir pra quem... Com a rede de contato, minha rede de contato. Aí os caras, pô, eu quero ajuda, filho, tô frito. Então, aí fica difícil. E a gente, em Santos, cara, a gente conseguiu fazer esse convênio com a Secretaria de Saúde, né? Foi uma emenda parlamentar. Que bom, né? E ele nos ajudou muito, cara. Eu só tenho que agradecer a todos que me ajudaram. Foram várias pessoas que me ajudaram, acreditando no nosso trabalho. Eu tenho que agradecer a Deus, Michel, todo dia, porque tem um monte de gente que me ajuda, cara, que acredita no nosso sonho e sabe que a gente faz um trabalho sério, né? Sabe que o Educação, o Salva-Vidas, realmente está vindo para salvar vidas, né? É o nosso trabalho. Teve algum momento ou algo especial? Então, vamos esperar um pouquinho, nessa visão maravilhosa aqui, o Cruzeiro da MSC passando. Né? Somos privilegiados, que nem você falou, né? Graças a Deus, né? A gente tem um visual desse, o Cruzeiro aqui passando, e a gente está aqui fazendo esse podcast diferenciado. Segundo navio que passa aqui, ó, no maior cais da América Latina, galera, é isso aí. Quero mandar mais uma vez um abraço a todo o pessoal do cais aí do Porto, da Dalquímica aí que ajudou a gente. O ano passado eu atravessei aqui de prancha. Ó, entra aí no Google, coloca Central dos Projetos. Aí você vai ver a retrospectiva do ano passado. Tu vai ver eu passando aqui, 4 caras remando de stand-up, atravessando de Santos até a Dalquímica, de stand-up. Bom, então, o que mais o Instituto ele fornece para o povo, para a galera? É tudo gratuito? É paga alguma coisa? As pranchas, como funcionam? Como funciona essa parte? Então, Michel, o Instituto Salva-Vida é uma organização social. Hoje, a gente está focado nas caravanas salva-vida, tá? E quando a gente consegue aprovar um projeto que tem um recurso, aí a gente abre um curso, ou um curso de surf, tá? Ou um curso de surf que a gente fala para ensinar as crianças a surfar, tá? Ou um outro... Mas crianças de qualquer idade? Como que é? Então, a gente trabalha com a família. Então é para todo mundo, é um surf para todos. Então aí pode ir a família, pode ir lá no CAPES, eu atendo todo mundo. Pai, mãe, que quiser filmar, que quiser surfar. Surfar, pode ir.
Entendeu? Se tiver no projeto, a gente tem um momento que a gente faz. Aí Hoje agora... tem projeto? Oi? Hoje tem algum projeto? Hoje a gente atende apenas 15 crianças no Cantagalo. Hoje o Instituto Salva Vidas só consegue atender 15 crianças no Cantagalo. Em Santos a gente está atendendo os 9 CAPs. 9 CAPs. Os 9 CAPs de Santos. Mas lá, aqui no Guarujá, né, lá no Cantagalo, é apenas 15 crianças. Aí a gente está em corrida, a gente está indo para Brasília atrás de emenda parlamentar dos deputados. É difícil, né? Não é fácil, participando de edital. A gente está participando de editais aqui no Porto também, estamos vendo se a gente consegue. Consegue. A gente já passou no edital aí, a gente está entre os primeiros, talvez saia. Bom, quanto tempo mesmo existe o Salva Vidas? O projeto... O projeto todo, o projeto todo? Então, o projeto todo já é desde 2004, tá? Desde 2004. 21 anos. Agora, como o projeto Salva Vida, depois que a gente... Porque assim, é um quebra-cabeça. Até tu aprender, entender o que tu tá fazendo, não é fácil. Porque às vezes a vontade é uma coisa, né? Quando você vai na prática, vai ver as dificuldades, a burocracia que é o nosso país, aí você descobre. Aí tu, pô... Só permanece se tiver vontade mesmo. Eu comecei em 2004, o projeto era de qualquer jeito. Aí em 2006 eu tive a ideia de montar a organização. Só em 2008 eu consegui montar. Levou 2 anos. 2 anos só para montar? Para montar. E mó correria. Quem mais, como posso falar, te ajuda nesses projetos aí? Rapaz, porque você falou para mim de estrutura, né? Como que é a estrutura? Então, hoje a gente tem... Eu sou dono de uma escola de surf. Né? Eu tenho uma escola de surf, eu vivo hoje de aula de surf. A sua renda hoje é da escola de surf? É da escola de surf. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma ação, ou eu pago para os meus instrutores, os meus professores me ajudar a fazer uma ação, tá? Às vezes alguma ação eles vão como voluntário. No ano passado a gente acolheu mais 5 cidades do interior. Teve ações que eles foram como voluntário e teve ações que quem pagou foi a Refresh Brasil. Sim. A Refresh Brasil é do Armando Fantini. Quero mandar um abraço para o Armando. O Armando é um colaborador nosso fenomenal. A gente fez ação ano passado em Americana. A gente saiu daqui para dar aula de surf para deficiente físico na piscina. Qual é a ideia da gente hoje? Criar a oportunidade para um deficiente físico ter acesso a atividades aquáticas lá no Rio Grande do Sul. Um cadeirante nunca entrou numa água. Do nada aconteceu aquela tragédia toda. Interessante. Aí, tá entendendo? Aí, ele sabendo nadar, ele vai... Tu ouviu falar do cavalo caramelo? Não. Sim, o cavalo caramelo virou piada. Aí eu fui para Brasília e coloquei lá no ofício. Se o cavalo caramelo fosse uma criança, a idade dele era de uma criança, de um adolescente. Aí, se não soubesse nadar, ele teria sobrevivido? Você colocou isso? Coloquei, os deputados. Não teria sobrevivido. Tá entendendo? O Armando doou uma cadeira para lá, uma cadeira anfíbia. Então, assim, a gente tem uns colaboradores, o pessoal que ajuda, que dá prancha, que dá uma parafina. Falar em doação, você que está vendo aí, tiver uma revista de surf na tua casa aí, mesmo sem full página, ou sem capa, eu aceito, tá? O meu telefone é DDD 13 988552303, ou vocês entrem em contato aqui. Eu vou colocar aqui tanto o teu arroba quanto o teu telefone. Beleza. Vou estar colocando o telefone aqui, vai estar aqui vai aparecer aqui no vídeo para quem quiser realmente doar, entrar em contato, fazer doação, ser parceiro, né? Fazer parte aí dessa tua história aí do Salva Vidas. Né? Teve algum caso, não precisa falar nomes, mas teve algum caso impactante entre os jovens? Como assim impactante? Impactante sim, que realmente ninguém acreditava que aquela criança, aquele jovem, ia realmente fazer parte do teu projeto, e ele fez o projeto e surpreendeu? Tem cara que hoje... Cara, eu já dei aula de surf para tanta gente, o que eu gosto de fazer a caravana, que a gente dá aula para um montão de gente, tá? E eu vou dar um exemplo. Lá em Joinville, eu trabalhei numa empresa na Petrobras e eu fui dar aula em Joinville. Onde eu ia, eu queria dar aula de surf. Naquela época, aí não tinha, era mesmo muito sem difícil, ter mar. Mesmo sem ter mar. Aí eu dei aula de surf lá na piscina. Aí depois de vários anos,
Aí eu conversando, ô professor, lembra de mim? Eu sou daqui de Joinville, eu tô surfando, olha minhas fotos. Aí eu olhei, aí eu, caramba, aí depois a gente ganhou aquela prancha, tu lembra quando eu ganhei a prancha do Medina? O EducaSurf ganhou a prancha do Medina? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma caravana e vou voltar lá em Joinville. Porque quando eu fiz lá, eu peguei o RG, o telefone de todo mundo. De todo mundo. Eu fiz o cadastro da galera. Aí eu peguei e liguei com um monte. A maioria tinha telefone. Era o mesmo telefone ainda? Era o mesmo telefone. Sabe bom. o que me chamou a atenção? Ah, A maioria ou estava estudando ou estava trabalhando. Eles estavam com a carga horária deles preenchida. Diferente do pessoal daqui do Guarujá. Aquilo me chamou a atenção. A gente tem que... Tu vai escrever um projeto, tu vai ter que colocar lá, fazer um planejamento, tem que fazer um cronograma. Sim. Tu tem que fazer um projeto. Então, tu tem que trabalhar, aí tu vai começar a fazer uma estatística. colocar as tuas ideias. A colocar as ideias e fazer uma estatística. Aí eu tava com a ideia de fazer um plano de viagem para ir para Joinville, fazer uma caravana lá. Aí o que aconteceu? Aí eu descobri isso, que lá o pessoal tava... É outro nível, né? Santa Catarina, o pessoal tem uma cultura diferente da O pessoal nossa. do Sul, eles são mais, né? E eu tive maior dificuldade lá. Eu levei 7 meses para fazer um evento de surf. 7 meses. 7 Você meses. insistiu esses 7 meses. E fiz. Eu consegui. Essa é a força de vontade, né? De querer fazer algo diferente. Eu queria, quando eu tô com a meta, cara, eu faço e vou. E esse ano eu quero ir, no mínimo, em 6 cidades do estado de São Paulo. Qual o objetivo? Fazer a caravana salva-vida. Levar a mensagem de prevenção de acidente contra afogamento. E é claro, e a gente fala antidrogas. Nunca vai... Essa é a mensagem, né? Não tem como a gente não falar. Sobre a importância do surf na vida das pessoas, dos jovens. O que você destacaria? Cara, o surf é um esporte... Porque é um pouco discriminado, né? O surf, né? Já foi, hoje já não é mais. Hoje é mais, mas era, né? Tipo, falava, Já quem foi. surfa... Quando eu era usa criança droga, era tal, maconheiro. era esse naipe, né? Hoje já, esse místico aí já saiu mais, graças a Deus. Já acabou. O surf é um esporte completo. Pode ver, o cara que é surfista, quem é surfista, não é só surfista. Ele é surfista, ele é skatista, ele anda de bicicleta, Verdade. ele mergulha, ele pesca, ele joga bola, ele é um esportista. O surfista O Ironman, é um Ironman. o Ironman. Porque aí pra nós, tipo, pô, William, tu quer passar o mundo, tu quer falar de prevenção de acidente com afogamento, tu quer falar de banhista, de praticante de esporte náutico, condutor de embarcação. Cara, eu trabalhava na indústria. Lá, SMS, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Aí eu queria levar o surfista para a indústria, o surf para a indústria, eu não consegui. Era mais fácil trazer a indústria para o surf, porque lá já tem norma. E não espantava, né? Não espantava, os jovens. não espantava. Aí foi o que eu fiz, eu trouxe a linguagem da indústria para o surf. Que bom. E você tem noção de quantos jovens você já ajudou? Cara, é bastante. Assim, em mensagem... Porque hoje a palavra, eu posso falar, as pessoas estão usando a palavra improvável, né? Então, para levar para sua época, na realidade, na tua época, você era um improvável. E hoje não, hoje você ajudou milhares de gente. Né? Pô, cara, eu vou dar um exemplo. Tem um garoto que trabalha comigo, um rapaz, ele me acompanha desde pequenininho. Aí ele, eu vou surfar com essa prancha de borracha. Tipo, eu não gosto que o pessoal que trabalha comigo surfa com as pranchas de borracha. As pranchas de borracha é para eu dar aula. Sim. E eu dou muita aula, tanto paga e eu dou muito mais aula gratuita sem pagar. Então se eu quebrar o equipamento, a minha ferramenta de trabalho. Aí foi, pega a prancha de borracha, é um moleque de fibra. Aí eu comprei uma de fibra, um longboard. Por quê? O cara é grande, forte, ele é adolescente, mas pô, grandão, tem quase 80 quilos. Aí ele gosta de surfar com as pranchas grandes. Aí o que aconteceu? Toda vez que ele ia surfar com a prancha, ele salvava uma pessoa. Eita. E eu já vi várias vezes. Inclusive, se vocês entrarem nas nossas redes sociais, tu vai ver. Há 15 dias atrás, a Marcela salvou 5 pessoas sem pé de pato, sem boia. A Marcela é do projeto. Ela é uma das professoras, ela dá aula com a gente. Olha que interessante, gente. Então ela estava dando aula
Não, ela estava filmando a gente dando aula. Porque no dia tinha um drone fazendo a nossa filmagem, as nossas imagens. E ela estava junto. E eu pedi para ela ficar fora tirando foto com o celular. Aí quando ela viu que tinha o pessoal se afogando, ela foi lá, ela deixou meu celular com uma família e correu lá. Tá certo, ela fez aquilo que ela sabia que ia ter apoio. Porque eu estava lá, os alunos estavam, que nem no caso, no vídeo vocês vão ver meu aluno chegando com uma prancha, um funcionário do Casa Grande. São várias pessoas foram ajudar, né? Aí que nem o Renan, ele chegou rapidinho. Renan não, Cauã, desculpa. O Cauã chegou já com um longboard entregando por 5. Aí foi fácil para tirar, fazer o resgate. Aí depois chega eu com stand-up. Eu fiz o mais fácil. Cheguei lá. Cheguei já com stand-up. E esse menino que eu tava falando, que trabalha na Vila Baiana, ele salvou várias pessoas ali com a minha prancha. Aí eu fui comprar uma prancha de fibra. Mas às vezes ele ainda pega a prancha de borracha. Dá uma raiva, cara. Pô, desculpa aí, bater. Mas qual a diferença da prancha de fibra? Então, a prancha de borracha nas escolas de surf a gente usa porque ela é mais segura. Se ela bater, não machuca. Sim. E sempre quando a gente está dando aula, tem muita gente na praia, tem muito banhista. Então a prancha de borracha é para não bater no banhista. Entendeu? É segurança para o banhista. Tipo, se eu for dar uma aula de uma prancha de fibra, eu tenho que ficar muito tempo em cima. Eu praticamente não posso soltar um aluno se a praia estiver cheia. Entendeu? Entendi. E quais são as questões ambientais ali que vocês trabalham também com a galera? Então, hoje a gente está com a meta, pessoal, de lixo zero no oceano, mares limpos. Vocês fazem, às vezes, umas ações, né, na Ações praia, ambientais. No ano passado eu passei aqui no atrás. Mangue, né, se não me engano? No Mangue, eu passei aqui atrás, remando de stand-up. A gente saiu da barquinha azul ali, a gente foi até a da Alquímica. Não sei quantos. Eu e mais 3 surfistas, foram 4 homens. Passando aqui no meio das embarcações. A APS, a Associação Portuária aqui de Santos, ela participou. A Lanchas Fabiana participou dando apoio. E foi a Marcela, nesse dia a Marcela estava fazendo nossa segurança. Ela estava cuidando da segurança dos surfistas. Um exemplo, algum surfista ficar ali fraco, ela pulava na água, ajudava a gente a subir na barca, tirar a pessoa, entendeu? A gente foi ali para Dalquímica, e na Dalquímica a gente fez a limpeza da prainha da Dalquímica. Eu nem sabia, eu pensei que a prainha da Dalquímica era essa daqui do lado do Yacht Club. O Yacht Club participou, foi legal. Bastante gente participa. A gente faz limpeza na praia todo dia. Chega no dia de limpar o oceano, a gente vem limpar um mangue. Porque na praia, eu tô todo dia na praia. E outra, falar em limpar a praia, pessoal, quando tu entrar no mar, se tu vê um plástico flutuando, passando do teu lado, tira o plástico. Ah, mas não é meu, tira. Entendeu? Manter os oceanos limpos. Pega, tira o plástico, tira o microlixo do mar e traz para fora. Essa é a nossa campanha. Campanha ambiental. É muito importante nessa conscientização, né? Em Santos também tem isso? Tem. A gente sempre faz. Inclusive tem uns vídeos que eu fiz ao vivo. Vocês entrar aí no Projeto Salva Vida ou no William Guerreiro no Facebook, vocês vão ver várias imagens da gente fazendo. E hoje a gente tem esse projeto aqui, ó, Santos Surfa. Lá em Santos, Santos Surfa. Com as caravanas salva-vida. Quero mandar um abraço pra galera de surf lá de Santos, senão eu vou levar uma surra, hein? O Picuruta, mandar pros local de lá, né? Eu não sou local. E os caras me acolheram lá, o professor Cisco. O professor Cisco tem me dado mal força. O cara é patrimônio histórico da cidade de Santos. O professor Cisco. Eles estão te apoiando lá. Os caras, a gente tá dando aula na divisa, eles dão aula do lado de cá, né? A gente tá no posto 1, do outro lado. Porque tem um posto pra cá, né? O Cisco tá no posto 2. Eu tô no 1. Tem até um surfista na frente, assim. Ali é o posto 2. Do Cisco. Do Cisco, né? Do Cisco. O Cisco, pô, ele é o cara, ele é o mestre, cara. Ele é fenomenal. É mesmo? Teve algum caso de sucesso aí da galera aí que, posso falar, na tua escola de surf Como atleta, não. Profissionalizou? Não, como atleta, não. Porque eu não sou focado em competidor, eu dou iniciação. Eu falo de prevenção, de segurança. Eu não dou treinamento para atleta, que é diferente, né? Iniciação para competição. Tem essa diferença. Interessante. Essa pergunta eu fiz por quê? Porque às vezes a pessoa diz, não vou lá na escola de surf, porque lá é só pra gente que já surfa, que já faz surf, que é para profissional, para ser profissional. Mas não, né? Ali o projeto
o salva-vidas é para poder fazer a conscientização, aprender a nadar, aprender a surfar. Então, a gente dá dicas de segurança, né, para não se afogar. Cada escola tem um tema. O nosso é segurança, tá? Segurança aquática. Interessante. Cada escola tem um tema. A nossa segurança aquática. Tem escola que é competição. Isso, Tu chega lá, o cara, não, só treino um atleta. Eu não dou iniciação. Aí a gente é do básico. A pessoa não tem prancha, a pessoa vai saber o que é quilha, né? Um exemplo. Se você pegar uns filmes de surf, tá? De 40 anos atrás, de 50 anos atrás, o pessoal surfando naquela época, você vê eles descendo, os que surfavam bem, pegando uma parede e tal, e os que estavam começando, né? Era bem prego mesmo, bem iniciante. Hoje na escola de surf, vocês em 3, 4 aulas, tu passa um cara que naquela época surfava um ano. Pra tu ver a evolução do esporte, entendeu? Muito rápido, Não né? é? Tu chega tem aluno que fica em pé na primeira onda. A maioria, quase todos ficam em pé na primeira onda. E em 5, 6 aulas a pessoa já tá pegando uma onda, uma espuma sozinho, entendeu? E se for numa piscina de onda, vocês veem que a onda é perfeita, o professor coloca o cara na parede. O cara já começa a surfar em 4, 5 aulas numa parede. Pô, como isso? Como esse. Entendeu? Aí, olha só, a onda, né, que ela é perfeita na piscina de onda, aí consegue. Tem praia que tem aquelas ondas fenomenais que dá também para fazer, né? É que nem você falou, você dá aula também onde não tem onda, que é na E não piscina. tem. Eu tava tentando entender aqui como seria. É. Como dar Eu já dei de aula aqui surf. na Santa Cruz, pô, Então, como dar aula de surf na piscina? na piscina. Eu já dei aula na represa Guarapiranga. Na represa Guarapiranga. Então, o que aconteceu? Quando veio o stand-up, não tem o stand-up? Sim. O stand-up, ele ajudou a gente quebrar esse paradigma. Porque tu pratica o surf com remo, né? No Havaí, o pessoal se locomovia com essas pranchas grandes, porque não tinha barco. Os que não tinham barco iam com a prancha, com remo. Sim. Né? Aí você através de uma ilha para outra. Era o meio de transporte do pessoal. E eu já dei aula em rio, lagoa, já dei aula na piscina. Então não tem frescura para fazer aula. Não tem. Onde tiver a oportunidade de O você que que acontece? ensinar Quando alguém. eu fazia a caravana salva-vida no interior, eu vou te falar, a gente vai... Tem lugar que a gente fala, que vai falar sobre prevenção de acidente com afogamento. Mas, na verdade, eu queria sempre levar a palavra antidrogas. Tinha uma época que o pessoal não queria ouvir a palavra antidrogas. Eu chegava numa escola, num lugar, não, antidrogas não. Porque, não, a gente está na moda, deixa Porque é liberar tudo droga. descolado. Não, vamos liberar as drogas. Aí eu cheguei numa escola, o diretor não liberou. Aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar o tema. O próprio diretor não quis que Não você... deixou. Aí eu falei, caraca. Ah, porque ele ficou com medo da recepção dos alunos, ou ele que falou, não. Não, o cara defendia o uso de droga, pô. Entendeu? Aí Não dá, né? não dá. Não, mas não é É porque era piada. filho dele, né? Tem um Ele viu? monte. Então. Tem um monte. E outra, a gente teve um projeto aprovado antidroga pelo Condeca. Aí eu fui numa cidade, eu entrei em uma semana eu tive em 10 escolas. Eu fiz 10 escolas, de manhã, de tarde e de noite. 10 escolas para fazer a caravana. Aí eu entrei, eu comecei a fazer o mapeamento das escolas e ver aqueles alunos, ver a diferença de um para o outro, de como que era. Aí eu fiquei olhando, aí eu fiquei vendo, aí eu falando de droga, levei a mensagem da bala da vida e a bala da morte. Aí eu dei sorte que essas escolas deixou, né? A bala da vida é uma balinha. Quanto que é uma bala? 5 centavos. Aí eu fui, peguei a bala, 5 centavos, aí eu vou falar, ó, agora vamos fazer uma diferença, a bala da morte, o crack. Numa sala de aula, quem tem problema com droga em casa? A metade da sala de aula tem problema, ou conhece alguém que tem problema com droga. Aí a bala da vida, o crack. Aí eu cheguei e falei, pô, imagina o cara usando o crack com um saco desse tamanho. Quem tem? Pô, Cheirando cola, né? cheirando colo, usando um monte de
droga, agora tem Defiando, né? tem K2, K não sei do que. Crocodilo lá. Um monte de droga aí. Droga é droga, não presta. Vai matar, vai morrer, vai. Meu, droga é droga. Ou entra aí no nosso blog Central dos Projetos, vê a retrospectiva do que a gente fez o ano passado. A gente fez nesse final de ano, na Central dos Projetos, eu isolei lá e coloquei lá na virada do ano, ó, se tu fumar maconha, teu cérebro acontece isso, tu usar droga. Droga mata. Coloquei um monte de cartaz em volta. Entrei no nosso Facebook, fiz até uma transmissão ao vivo. E os caras fumando maconha, olhando lá pra droga, olharam assim, aí apagaram, foram pro outro lado. Porra. Acha que é tudo natural, né? Não, é natural, pode fumar, é natural. Antigamente, cara, quando eu ia fumar maconha, se a gente fumasse maconha na frente da família, a gente levava uns tapas. Era o respeito, né? Pô, hoje em dia, cara, fuma em qualquer lugar, o pessoal não respeita uma família. E as pessoas têm medo de falar assim, poxa, não fuma aqui não. Eu mesmo fico no mau veneno, eu falo, cara, tu vai fumar maconha aqui? Me respeita, eu tô com meu filho, cara. Eu falo também. Dá licença. Mas são poucos. E, vou te falar, infelizmente, essa frase é dita por diversas pessoas, enquanto os bons se afastam, os maus imperam. E é verdade. Porque se ninguém vai lá falar, se incomodar pra pô, você está me incomodando. Aqui é um ambiente público, porém você não pode usar isso. A pessoa, vou te falar, às vezes, todas as vezes que eu já fiz isso, inclusive na praia, que as pessoas acham que na praia pode fumar, apagaram. Só uma vez que a pessoa fala assim, pô, mas o que tem? Eu tô fumando. Michel. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou chamar uma viatura aqui, você fala isso pra eles? Eu falei, bem calmo assim, então eu vou chamar a viatura, você falar isso pra eles então, que não dá nada? Não, tá bom, vou apagar, e apagou. Mas se todo mundo na praia falar, não fuma aqui não. Se todo mundo, imagine, uma pessoa que tá fumando e 50 em cima dele fala assim, não, você não vai fumar aqui, você acha que ele vai fumar? Então essa conscientização, aproveitando, verdade, né, pra galera, não tenha medo de falar, gente. Tá? Não tenha medo de chegar e falar assim, tá me incomodando meu filho, minha filha, porque no momento que a gente deixa ficar natural, fica natural, fica normal, o pessoal usa, joga na tua cara, e daqui a pouco vai chegar no momento que você não pode falar mais nada. É verdade. Eu acho isso uma puta sacanagem. Tem que respeitar, vamos respeitar. Na minha época, se a gente fumasse maconha, o bombeiro pegava e dava paz de patada. Levava um pau do bombeiro. Por quê? O bombeiro tá lá, tu vai fumar maconha. Mas hoje, se o bombeiro fizer isso, a mãe vai lá reclamar. Por quê? Só por quê? O bombeiro tá lascado, vai responder um monte de só processo. Só porque ele tava fumando? Droga. Mas enfim, William, parabéns pela sua história de vida. A intenção é essa, tá bom? Como eu falei, aqui é soltar real. E ninguém nunca tá preparado. Pô, tu me pegou, cara. Eu nem sabia que tu ia falar isso. Eu tenho a certeza, cara, com esse nosso trocadilho, com a nossa troca de ideia aqui, a sua mãe, onde ela quer que esteja, tá? Ela tá feliz por você. Mãe é mãe, cara. Mãe é mãe. Entendeu? Ela tá feliz por você, porque por mais que você dê aquele desgosto pra ela, mas ela não perdeu a fé em você. Eu tenho a certeza disso. Não, minha mãe morreu orgulhosa de mim. E cara. No final, graças a Deus. E no final, ela, você falou, ficou orgulhosa. E você, que eu falei, era um improvável, né? Você era improvável e você se tornou provável. Você pegou e está transformando diversas vidas, eu tenho certeza. Como eu falei, você tem noção de quantas vidas você já ajudou a salvar? Claro que a gente não consegue salvar todas. E tem muita gente que não gosta também, não quer. Não quer. Mas tu tem noção? Cara, já... Bom... Nesses 20 e poucos anos, quantas crianças você já atendeu? Se tudo que eu já passei em palestra, em escola, cada escola tem... Cada horário tem 400 alunos, então tu vê, dá 800. Só em palestra, já passei por mais de 100 escolas. Então, só aí já é mais de 10 mil pessoas, entendeu? E em aula de surf, a gente já tive projetos que tinha 120 alunos, já teve projeto que a gente teve 50 alunos, entendeu? Durante esses anos. Aí só em palestra. Hoje a gente está transformando vida, estamos falando aí pelo teu podcast, tu tá mandando a mensagem aí, alguém tá vendo, tá sofrendo. Cara, se você pode largar as drogas, o tema desse podcast não é droga, mas a gente está falando aqui a minha história de vida. Tu pode largar pelo amor ou pela dor. O amor é Jesus Cristo, cara. Acreditar em Deus, tu vai para a igreja, tu abandonou.
se tu voltar a usar droga, tu vai largar pela dor. Aí tu vai ter que procurar, infelizmente, uma comunidade terapêutica, tu vai procurar ajuda, tu vai ter que frequentar o CAPS Álcool e Droga. O CAPS Álcool e Droga ajuda bastante, entendeu? Hoje eu trabalho com os CAPS, eu fui através do CAPS Álcool e Droga. Então, você tem que ver. E outra, ele falou de mãe. Cara, a minha mãe, quando ela faleceu, eu criei um blog, né, da família. Aí eu coloquei o currículo de todo mundo. Cara, aí a minha mãe morreu. Cara, quando eu cheguei lá, cara, eu descobri que eu nunca tinha colocado nada da minha mãe. Vocês entram aí, família Souza Pinto. O nome da minha mãe é Olgaí de Souza Pinto. Aí eu só postei quando ela morreu. A história de vida da minha mãe. Cara, a minha mãe ajudou 6 filhos, brother. Ela ajudava meu pai, entendeu? Meu pai sempre trabalhou, tinha que ter 2, 3 empregos para pagar aluguel, pô, 6 filhos, pagar aluguel, pá. Meu pai falava, ó, eu vou dar a ferramenta para vocês fazerem uma faculdade. Eu vou dar uma ferramenta, vocês vão fazer o curso profissionalizante no Senai e vocês vão pagar a faculdade de vocês, porque eu não vou conseguir pagar. Aí ele fez. Dos 6, hoje 3 têm faculdade e 3 não têm. Mas todos têm profissão. Muito bom, né, isso, né? E quem ajudou? Foi a minha mãe. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tô com 40, eu sou de 77, tô com 48. 48 anos. Nesses 48 anos de vida seu, com tudo isso, com toda essa bagagem que você carrega, né? Carrega, tá vivo? Eu vou carregar. Meu avô faleceu ano passado, com 100 anos. Olha aí, ó. Carrega, então aí no mínimo você tem mais 60 anos. Quando a minha mãe faleceu, ele falou, quero que enterre a minha filha, a minha mãe, né? Lá em Minas. A gente levou. Hoje meu avô está sepultado com a minha avó e minha mãe no mesmo cemitério. Bom, né? Fez o que ele pediu, né? O que ele pediu. Bom, com toda essa tua história de vida, o que você não faria de novo? Cara, hoje eu não vou usar droga. Eu tive um monte de problema. Eu não vou usar droga. Mas concorda aqui, aquele teu momento ali foi uma preparação pro William de hoje? Cara, porque pra você falar hoje lá no CAPS com a galera, ou com a galera do surf, você tem propriedade. Eu falo. Tem gente que não gosta, que eu falo, pô, tio, esses dias aí na minha rede social teve um infeliz que ficou com a minha senha do Instagram e do Facebook no celular dele. Ele foi lá e postou que tava fumando maconha, caraca. Aí saiu lá no meu Facebook. Ai, cara, aí eu liguei pra ele, ô seu orelhudo, aí ó, porra, eu se aguentou. Hoje tá na moda. Na moda pra uns, pra mim não, pô. Eu não uso droga, eu sou antidroga, pô. Tu vai postar aí. Aí apareceu no meu Facebook. Aí eu caí. Então tá bom, calma aí. Só de raiva eu coloquei lá, pá. Aí se tu fumar maconha, tu vai ficar assim, caramba. Desculpa eu tá falando isso aí, mas tá entendendo? Aí é um negócio. Aqui não tem mimimi, não. Aqui é só tem que falar real. Então é real, né? Então vamos falar real. Essa é a real, pô. Então, tu falou, o que tu não ia fazer hoje? Não vou usar droga. Meus filhos. Meu filho é autista, tem 12 anos, vai fazer 3. Tenho 3. Aí, tenho 3 filhos. Aí, biológico, né? Tenho 3 filhos. Aí, o que acontece? Eu chamava pra ela, minha filhinha é pequenininha. Se vocês pegarem aí os vídeos de anos atrás, eles comigo, ó, se tu usar droga, tu vai se lascar, não sei o quê. Eu passo na Cracolândia e falo, aqui é a Cracolândia. Aqui não sei o quê. Eu falo. E se tu usar droga, tu tá lascado. Meu filho é autista, ó, tu é autista, se tu usar droga, tu tá ferrado, cara. Tu tá lascado. O dele é leve, médio? É leve, graças a Deus, é leve. Ele tem dificuldade com leitura, ele não aprendeu a ler ainda, ele vai fazer 13 anos e não aprendeu a ler. Mas ele sabe ver dinheiro, ele é inteligente. Vou te falar, os autistas, a inteligência dele é avançada, por isso que eles são assim. Mas eles são muito inteligentes. Inclusive, teve um que a gente fez entrevista, que já saiu aqui, que se vocês quiserem ver. Pô, que legal. Ele trabalha com iluminação na balada. Então ele escuta sons, barulho dentro da balada e ele faz toda a iluminação. Pô, quem quiser assistir, já saiu já o episódio dele, no nosso podcast. Só voltar aí. Ele gosta de som. Ele gosta de som. O meu filho já não gosta muito. Então, ele se encontra aí eu fui incomodado. surpreendeu. Por isso que nós pegamos e trouxe eles para poder mostrar pra galera. Legal. Que é diferente, é uma coisa diferente, né? Mas enfim, essa para quem quiser assistir, tá bom? Essa entrevista, só vir aqui, volta aí uns episódios aí que vocês vão conferir.
Mas vamos voltar aqui ao William. William, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço trazer estar aqui com a vocês, sua história de vida, tá bom? Trazer o seu conhecimento, soltar a real mesmo com a gente, porque tem muita gente que tem medo, né, de falar, né? Ai, não sei Tem não, vergonha. Tem vergonha. Mas a gente tem que ter vergonha, né? Tem que história. falar, pô. Tem que falar. Ainda mais falar. a sua superação. É. Superou tudo, tal. Fez esse projeto maravilhoso que está, né, estendendo aí. Precisa mais você, empresário, você, político, ajudar o projeto, trazer emendas parlamentares, né? Que dá para você aceitar, né? Dá pra poder gente ajudar a gente expandir e tirar a galera mais do celular. Meu, esporte, tá? Você que está assistindo nosso podcast, ajuda eles aí, tá bom? Vou colocar o arroba deles aqui, vai ter na nossa descrição também. Ô, Michel, assim, vocês que estão ouvindo aí o podcast Solta a Real, vocês podem estar ajudando de várias formas. Ah, William, eu não sou um político, eu posso ajudar? Claro que tu pode. Tu entra lá no nosso trabalho, no Facebook, no Instagram, até aqui no podcast, o que tu faz? Compartilha, comenta, manda, passa pra frente. No caso aqui, eu tô falando que a gente tá querendo revista. Pô, uma revista. Chegou um cara lá e falou, William, ó, eu preciso doar essas revistas pra tu. Eu falei, tu tem certeza? Ele falou, William, eu tô numa escolha. Ou eu dou essas revistas pra você, ou eu abandono a minha esposa. Infelizmente, meus filhos são de menor, eu vou ter que ficar com a minha escolha, a minha esposa. Que a minha esposa tá falando, ou eu ou as revistas. Eu tenho essas revistas há 20 anos. O cara me deu uma pilha assim, cara. Também é uma educação, né? Aí, tipo, a mulher queria que tava tendo barata sujeira. Então, se tu tiver tá, revista, por isso. ajuda. Ó, tem um prancha. Pô, tem uma prancha legal. Tem um stand-up pra doar, melhor ainda. Boa. Pô, tem uma bicicleta. Vai ser bem utilizado. Vai ser bem utilizado. Você pode ajudar de várias formas. Tem um cara, que eu vou falar o nome dele aqui, tá? Às vezes ele não gosta. Dois caras, eles me ajudou. Um é o Marão, fabricante de prancha da Enseada, ele arruma minhas pranchas. Aí ele falou, William, leva essas revistas aí. Aí o outro é o Eduardo da Silveira, que tem uma escola de surf no Pernambuco. Nesses 20 anos ele já me deu mais de 100 pranchas. Nossa, que bacana. Só para o nosso projeto. Pranchas boas, prancha quebrada, né? Só tem uma prancha quebrada no meio, a gente aceita. Ah, tá com bico danificado, tá sem quilha, a gente aceita. A gente aceita toda a doação. E ele, muitas vezes, pagava o carreto para trazer. Como é que tu vai trazer 10, 20 pranchas? Tem que ter um caminhãozinho, no mínimo. E ele pagava, eu chegava, eu só recebia. E há 3 anos atrás, ele me fez uma doação. Porque eu tive um problema, né? Eu recomecei o Instituto Educasurf do zero. Para quem não sabe, um dia a gente volta aqui e solta a real. A gente, no momento, não pode soltar a real. A gente mudou o Instituto Educasurf para Instituto Salva-Vida porque a gente teve um problema na antiga organização social. O pessoal lá, a antiga diretoria, criou uma teoria da árvore dos frutos envenenados, tá? Por enquanto isso está correndo em justiça, a gente está... É um negócio até chato de falar, a gente teve... Os frutos envenenados? Uma teoria da árvore dos frutos envenenados. É um monte de mentira. Tá. Criou um processo baseado num monte de mentira e é isso. E teve gente que criou também a teoria da janela quebrada. Foi lá, quebrou o vidro, não quebrou o vidro, quebrou o carro todo, os bandidos foram lá e roubou. Então é isso aí, pessoal. A gente está aqui, eu só tenho que te agradecer, Michel, por tudo mesmo. E assim, pessoal, quando vocês souberem que o Instituto Salva-Vida vai fazer uma caravana Salva-Vida em alguma escola, em alguma comunidade. Hoje a gente teve uma reunião da associação do CEMAG, no gabinete do Farid, né? Aqui, eu estava lá, eu sou o diretor de habitação, e eu estava lá e a gente relembrou. O Farid, na época, ajudou muitas organizações sociais. Ele é do povão, né? Ele ajuda. E a gente estava ali com as associações de moradores. A gente acolhe as organizações sociais. Se você é presidente de uma associação de moradores de bairro, uma associação de pais e mestres, e quiser ser acolhido na praia, faz um ofício para nós, solicitando, eu quero dar aula de surf para minhas crianças. Eu tenho 20 crianças. A gente vai e tira um dia e dá aula para essas crianças. No mês eu consigo atender 4, né? Dependendo do mês até 8 entidades. Mas em média 4, porque aí é 4 finais de semana, né? Um dia só para atender.
Aí pode mandar um e-mail. E outra, você que tá vendo aí, então tu manda pro Solta Real, que aí o Solta Real me manda. A gente acolhe a tua entidade. Igreja, grupo de jovens, aí a gente faz. Teve uma época que eu só queria grupo de jovens da igreja. Por quê? Porque o grupo de jovens da igreja é tudo disciplinado. Ah, não tem dor de cabeça, esperto, né? É a mesma coisa de dar aula pro militar. O militar, ele vai lá, missão dada, regrado. ó, vem aqui. Aí um colega meu chegou e falou, William, eu tô com a galera da prainha. Aí eu falei, tá louco, eu já dei aula pra galera da prainha, pelo amor de Deus, caramba. Não, William, é da igreja, tá? Da ONG? Eu falei, caramba, quando chegou lá, a molecada mó atentado, não parava, subia, meu Deus do céu. Subia tudo, parecia uma Homem-Aranha. Meu irmão, pulava em cima da prancha, ô moleque, calma aí, cara, vai quebrar minha prancha, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, aí o cara falou, William, a gente tem que dar oportunidade pra esses jovens também. Puta, quebrou comigo, cara. Aí eu lembrei lá atrás, o projeto era pra eles. Eu fiquei acomodado. Eu só queria as crianças da igreja. Depois que eu descobri que os jovens, as famílias da igreja é melhor para trabalhar, aí eu fiquei acomodado. Aí meu colega falou, pô, é para eles o projeto. Aí eu esqueci, eu falei, cara, e esse projeto nasceu para eles. Antidroga. É isso aí. Qual a mensagem que você pode deixar aí pra galera que tá nos assistindo? Muito obrigado por estar assistindo até agora. Tá bom? Lembrando, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho e também ir lá no Instagram, colocar lá Solta Real 013, seguir, curtir, compartilhar. É muito importante isso, tanto pra gente quanto para os nossos convidados. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar lá o comentário, perguntar, tá? Que eu passo pro William e o William responde para vocês. Então, muito obrigado a todos. Pode falar, William. Ó, galera, eu tô com raiva aqui do Michel. Solta real, eu vou soltar real. Ele não falou pra mim que ia falar da minha família, do pai, da mãe. Só que já que tu falou, eu vou falar real. Cara, qual é a real? Meu irmão, teu pai, tua mãe, é as duas pessoas que não vai te ferrar, cara. Pô, eu sou evangélico, não vou falar palavrão, mas não vai te ferrar. Não vai. Tem outras real que eu queria soltar aqui, tá? Mas, ó, papai e mamãe é papai e mamãe, entendeu? Se enfia no meio do trem, né? Meu irmão, papai e mamãe é papai e mamãe, eles querem ver teu bem, pô. Ah, o coleguinha não sei o que, se algum infeliz for querer te falar de oferecer droga, é roubada, mano. Não usa droga, tu vai se lascar, pô. É a real. É isso aí. Entendeu? Pô, é real. Meu irmão, eu vou falar, caraca, pô. A minha mãe depois ficou mal feliz. Modinha de trabalhar ninguém quer, né? É, moda de trabalhar, meu irmão. Vai catar latinha na praia, vai não sei o quê, pô. Sabia que o Gabriel Medina, ele catou latinha? É mesmo? É, ele tem um vídeo dele na internet falando, pô, não tinha dinheiro, ia catar latinha. Olha. Aí depois o cara virou campeão mundial de surf. Meu irmão, campeão mundial de surf. Mamãe, eu posso me dá um dinheiro pra comprar um sorvete? Caraca, quando eu vi aquilo eu não acreditei, mano. Mamãe, pô, eu tô falando isso, galera, porque a gente foi contemplado com a prancha do Medina, a Mitsubishi patrocinou, a gente pegou 80 mil, viramos mídia internacional, veio uma francesa, a francesa falou, quero conhecer o Medina, eu falei, eu também quero, pô. Aí eu falei, pô, a francesa veio da França, ficou com a gente 3 meses, era a minha sombra. Eu ia às vezes no restaurante de R$1, comendo R$1, ela ia comigo. Aí à tarde eu tinha que fazer reunião no centro do Guarujá numa padaria. Aí eu ia ter que sentar na padaria para fazer. Eu falei, pô, então hoje eu vou comer, almoçar no restaurante de R$1 pra eu ir numa padaria do centro do Guarujá, porque eu tenho que estar lá, pelo menos para pagar o cafezinho dos caras, que senão eu tô lascado. Aí a francesa do meu lado. E outra, a gente foi conhecer o Medina. No dia que eu levei ela lá, eu vi o Medina pedindo dinheiro pra mãe dele, pô. Cara, eu não acreditei. Eu falei, caraca. Aí depois teve aquela escorregada que ele casou com a menina lá no Havaí e tal. Pô, ninguém é de ferro, né, mano? Ninguém é de ferro, né? É ser humano, mas ele é um cara fenomenal, moleque, o Medina. Então é isso aí, pessoal. Vamos, ó, papai e mamãe. E outra, negócio de celular é 1 hora por dia. É isso aí. Meus filhos é 1 hora. E eu vou puxar a orelha deles, se eu chegar em casa e ver eles com o celular. Meu irmão, falou, obrigado. Muito obrigado, tá bom? Valeu. Seja bem-vindo ao Solta Real. Obrigado por estar aqui com a gente, que a gente puder ajudar, a gente está ajudando. Valeu. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por mais um episódio do Solta Real, aqui com o William.
do Educação, Instituto Educação. Salva Vidas. Salva Vidas. Salva Vidas. Né? Que agora é Salva Vidas. Salva Vidas. Né? Então, não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar, inscrever-se no nosso canal. Tá? Seguir eles também, que eu vou colocar aqui também no arroba deles. Bom, então, até a próxima. Fui. Tchau. Valeu. É.